Um bom dia a todos, que Deus os abençoe. Mensagem de hoje: uma mensagem importantíssima para todos. É muito comum nós ouvirmos uma frase assim: que mundo vamos deixar para os nossos descendentes? Meu Deus, o que será desse mundo? O que será dos nossos descendentes? O que será dos meus filhos? O que será dos meus netos nesse mundo que está perdido? Eu vou inverter a pergunta: que filhos você vai deixar para esse mundo no futuro? A pergunta deve ser outra. Não que mundo seus filhos vão estar, mas que filhos você deixará para o futuro? Essa deveria ser a preocupação certa, porque nós cometemos alguns erros quando nós simplesmente olhamos o mundo como o problema está só no mundo, no que acontece no mundo. E a nossa responsabilidade? O que nós vamos deixar? Quais os ensinamentos que nós vamos deixar? Porque aí está a diferença. Aí está a diferença, e uma diferença importantíssima. E eu quero que você preste muita atenção em tudo que nós vamos falar a partir de agora, porque o que acontece com vocês quando vocês chegam à igreja? Vocês chegam sem direção, vocês chegam muitos perdidos, com sérios problemas no casamento, problemas na vida de um modo geral, problemas financeiros, e o que acontece a partir do momento que vocês chegam à igreja? Vocês começam não só a parte espiritual, né? Vocês recebem orações, vocês recebem orientações, vocês são ensinados da maneira correta, à luz da palavra de Deus, e por isso as coisas são mudadas. Por isso aquilo que não funcionava passa a funcionar, aquilo que não acontecia passa a acontecer. E os nossos filhos, assim como nós, muitas vezes erramos, porque todo mundo tem a necessidade de ser direcionado, e bem direcionado. Todo mundo tem a necessidade, porque muitos se perdem no caminho, quando tentam achar o caminho sozinho. Hoje são muitas opções, e quando os nossos filhos não são bem direcionados, eles se perdem no caminho. Então é mais ou menos assim. Começa quando o filho nasce, né? Quando vai atingindo a idade, começa a comer. Se você simplesmente deixa, né, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero legumes, eu não quero, e você vai deixando, porque não tem, nesse momento não tem um paladar formado. Não, você vai comer, e depois, conforme você vai ensinando, o paladar vai aguçando, e ele vai pegando prazer naquilo que ele acha que não tem prazer. E você ensina a se alimentar da maneira correta, você ensina a ter atitude correta. Eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso não, você vai fazer o que é certo. Isso não só para alimentação, para tudo. Você vai fazer o que tem que ser feito. Até porque um grande guia, tem que deixar ele descobrir. Como é que a gente começa no erro? Nenhum erro é prazeroso. Quando você começa a fumar, você não tem prazer no cigarro, porque o cigarro é um lixo, é uma porcaria. Primeira tragada que você dá, você acha que vai morrer afogado, mas você vai e faz o quê? Persiste, vou de novo, até pegar prazer, pegar gosto. Quando você começa a beber, a primeira cerveja é um lixo,
cerveja, quem dizer que cerveja é gostosa é mentira, porque o cara, quando toma cerveja a primeira vez, aquela sensação de amargo entra no seu paladar, é horrível, ninguém tem prazer, mas como olha os outros fazendo, então aquilo é bacana, porque tem todo mundo, muita gente faz e muita gente diz que é bom, então persiste no erro e passa a encontrar prazer e muitas vezes até dependência numa coisa que é ruim. E todo mundo sabe que é ruim, porque o início ninguém gosta. Quando o cara toma um gole de cachaça, aquilo desce queimando. Se ele afogar com a cachaça, ele acha que vai morrer. Mas ele vai e persiste, insiste, até se tornar altamente prazeroso e até se tornar um vício. Amém? Então muita gente diz assim, os nossos filhos na criação, na educação, na disciplina, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Não, nós precisamos direcionar, ensinar, educar, disciplinar. Ainda que não goste, nós temos que fazer. O que é bom para eles, nós temos que fazer. Amém? Porque vem aquela confusão que diz assim, acho que não pode forçar. Como é que se força a fazer o errado? Como é que se obriga a fazer o errado? Como é que se obriga a fazer o que é destrutivo? Por que você não força no certo? Por que você não disciplina no certo? Não vai crescer, não vai crescer não, vai se perder no caminho se estiver no caminho errado. Vai se perder, vai ficar frustrado, vai gerar problema para ele, infelicidade para ele e infelicidade para os pais futuros. Então, começando essa mensagem, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, diga comigo, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Puxa vida, ponha em ordem a sua casa. Espera aí, então tem coisas que precisam ser organizadas. Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Aquilo que está fora, aquilo que está bagunçado, aquilo que está desorganizado, coloque em ordem, porque você vai morrer. Então, certamente, Deus, para falar dessa forma, é porque haviam coisas que precisavam ser organizadas. Ezequias vem, ora ao Senhor, passa por favor. Ora ao Senhor, clama ao Senhor, Deus ouve a sua oração e diz, acrescentarei, diga comigo, 15 anos à sua vida. Então peraí, você não vai morrer, estou te dando a oportunidade de mais 15 anos. 15 anos. O que a gente faz com essa segunda chance? O que nós fazemos com a segunda chance? Porque a gente sempre tem uma segunda chance, né? Eu fico pensando, eu já vi, nesses meus 20 anos, 20 e poucos anos, ensinando e participando de tantas coisas importantes na vida das pessoas, eu já vi pessoas chegarem aqui com dias. Simplesmente os médicos disseram, você tem tantos dias, você vai morrer, não tem mais o que ser feito. E nós orarmos por essas pessoas, nós realizarmos a oração da fé, a oração de milagres, e elas serem curadas, completamente curadas. Essas pessoas tinham uma vida de erros, e erros terríveis. Pessoas que estavam, eu me recordo de um senhor, que ele era extremamente adúltero no vício, bebia demais, agressivo, agredia a mulher,
até em função dos seus adultérios. Ele era violento em casa, violento com a esposa. E quando entraram por aquela porta com aquele senhor, ele entrou pele e osso, ele só bebia água. Só bebia água. Trouxeram sentar esse senhor aqui. Eu orei por ele, ele era de uma cidade aqui da região. Eu orei por ele, profetizei a cura e que a partir daquele dia, um dia seria melhor do que o outro, e cada dia que passasse ele estaria mais recuperado e até estar completamente são. Ele foi curado. Ele foi curado, depois ele foi retornando, e até nós pegamos o testemunho dele, os mais antigos vão lembrar disso. Nós pegamos o testemunho, o homem que só bebia água, não comia, porque nada mais parava no estômago, comendo churrasco, voltou a trabalhar, voltou a dirigir caminhão. E aí o que ele fez com a segunda chance? A mesma coisa que fazia. Arrumou mais um amante, teve força, saúde que Deus deu, ele foi e agrediu a esposa novamente, bateu na esposa novamente, e começou aquela vida, aquela rotina novamente. O mal voltou e foi fulminante, não teve mais chance. O mal voltou e a morte dele foi fulminante, e não teve a segunda chance. Então, eu estou falando desse caso, mas nós temos uma segunda chance no casamento, de conduzir a vida diferente. Nós podemos errar na criação de um filho, quando não tínhamos entendimento, quando não tínhamos discernimento, mas vamos errar na segunda chance, porque tem gente que diz assim, não, mas agora está grande, eu não sabia como fazer, mas tem um segundo pequeno, e no segundo faz a mesma coisa. Tem a segunda chance, tem a oportunidade de fazer diferente a partir de agora, mas vai e faz tudo igual novamente, e esse tem sido o problema. Aí está o problema, porque qual foi o problema de Israel? Quando você escuta toda a história dos judeus, que muitas vezes você fala assim, mas que absurdo, mas se esse povo era o povo de Deus, por que tanta destruição? Por que tanta vergonha? Por que tanta desgraça na vida desse povo? Por que o holocausto? Por que o cativeiro da Babilônia? Por quê? Porque desobediência. Todas as vezes que eles eram desobedientes, e todas as vezes que não ensinavam os seus filhos, nós vamos falar aqui na sequência da mensagem, que a terceira geração que saiu do Egito, quando entrou na terra prometida, não conhecia o Senhor. Por que não conhecia o Senhor? Porque os pais não ensinaram, porque os pais não testemunhavam mais, porque os pais não oravam com seus filhos mais, porque os pais, é o que eu disse ainda nessa sexta-feira, né? Eu disse nessa sexta-feira, e orando por todas as famílias, eu disse, por que o diabo quer a tua casa dividida? Por quê? Porque uma casa dividida não pode prevalecer. Uma casa dividida, o diabo entra, ele amarra, ele saqueia, ele rouba a casa, rouba a família, rouba os filhos, rouba economicamente, financeiramente, e vai virando tudo um caos. Então, começa assim, vamos dividir. Ninguém busca, ninguém ora, ninguém está unido, quando deveriam estar juntos, orando, meditando na palavra, quando deveria reunir a família. Vem cá, vamos meditar na palavra, vamos fazer um culto doméstico, vamos louvar a Deus. Meus filhos, vem cá, senta aqui, olha o que está dizendo a palavra, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. A vida do papai e a mamãe sem o Senhor foi assim, a vida do papai e da mamãe foi uma desgraça, foi uma vergonha, foi só humilhação, até conhecer o Senhor. Meus filhos, vocês não precisam passar pelo que nós passamos. Tema o Senhor, caminhe no temor do Senhor. Vamos orar juntos. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero concordar com a tua vitória. Oh meu Deus, dirija a vida dos meus filhos. Oh Senhor, dirija esse lar, que esse lar seja um lar do Senhor, que o teu Espírito possa habitar aqui, que o teu Espírito possa reinar aqui. Oh meu Deus, eu quero abençoar a minha família, eu quero concordar com meu marido, eu quero concordar com as vitórias da minha esposa,
Eu quero abençoar os meus filhos. Faça dos meus filhos um homem bem-sucedido, da minha filha uma mulher de Deus, uma profissional bem-sucedida. Faça deles, prepara um homem de Deus, prepara uma mulher de Deus, Senhor, para os meus filhos. Abençoe, Senhor. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua bênção. Mas uma casa aonde está dividida, não tem isso, não existe isso. E aí o mal entra, o mal reina, o mal domina e seduz a geração futura. Então a pergunta é, não é que mundo os nossos filhos vão estar, mas quem nós vamos deixar para esse mundo? Quem são? Que tipo de ser humano, que tipo de homem e mulher que nós vamos deixar? Porque eu estou num mundo terrível como você, mas foi transferido a mim uma fé, foi me ensinado uma fé, eu absorvi essa fé, eu retive a palavra o diabo não arrancou do meu coração, a palavra eu não me tornei um galho, ou simplesmente um broto que se arranca facilmente, mas eu criei raiz. Nem os prazeres, nem as tentações, nem as riquezas desse mundo entraram e sufocaram a palavra está viva, e eu tenho lutado para transferir a mesma palavra aos meus filhos, porque eu quero que os meus filhos também façam a diferença na vida de pessoas. Se hoje eu estou aqui e posso ajudar pessoas como vocês, que eu possa ajudar pessoas que chegam à igreja destruídas, perdidas, desorientadas, casamentos destruídos, sem saúde, sem perspectiva, frustradas, vazias, graças à palavra, eu ter conseguido reter a palavra dentro de mim, e hoje eu ensino a vocês, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Por isso, muitas coisas vão mudando na vida de vocês. Agora, a mesma sequência deve ser feita. A mesma sequência, porque, como pregamos outro dia, se a palavra não estiver muito viva na tua vida e na tua casa, então o mundo vai dominar. Ele entra dentro da tua casa, ele entra no teu casamento, ele seduz os teus filhos diante dos teus olhos e você não vê. E aí, lá na frente, vem as consequências, porque o problema, tudo que está fora dos planos de Deus, da direção de Deus, tem consequências. Eu sempre digo, o mundo ensina para as pessoas o seguinte, levanta aqui por favor, o mundo ensina para as pessoas, você já viu que no mundo é o seguinte, você vale quanto você tem, se você não tem nada, você não vale nada. É assim ou não é? Você vale no mundo quanto você tem, se você não tem nada, você não vale nada. Os pais já ensinam os filhos já um relacionamento de interesse, porque o pai dela tem é muito bem de situação, tem muitas propriedades, e daí? Quem diz que isso é sinônimo de sucesso? Quando deveria ser ensinado o seguinte: meu filho, olha o caráter, olha o espírito que está nela, porque só será uma mulher, realmente uma mulher boa, se for uma mulher de Deus, tiver o temor do Senhor. Minha filha, não se iluda, viu? Minha filha, não se iluda, porque tem formação, fez faculdade e tal, o que adianta? E daqui a pouco não está com ela, está metendo o pé na bunda dela. Eu posso falar, eu já falei, eu vivo atendendo gente chorando assim. Eu vivo atendendo gente desesperada chorando, porque a única visão que tinha era essa. Minha filha, procure para você tem oportunidade, não importa, sabe por quê? Porque um homem, se ele tiver a bênção de Deus, o pequeno se torna grande, e o que nós temos visto todos os dias, são grandes se tornando pequenos, são grandes se tornando pequenos, e pequenos se tornando grandes. Então veja se tem um temor do Senhor, veja o que tem escolhido para a vida, o que tem buscado para a vida, veja se tem caráter, veja se está no temor do Senhor, porque só vai ser para você um homem, um bom marido, um bom pai para os seus filhos, porque se estiver no temor do Senhor. E não vai longe não.
Não vai longe. Ah, bispo, não é bem assim. Muitos de vocês chegaram à igreja assim. Muitos de vocês, muitos homens e mulheres, têm se moldado, se lapidado, o seu caráter, a sua personalidade, a sua natureza humana tem sido moldada à de Deus. E por isso tem se tornado pessoas melhores, e muitos relacionamentos estão sendo restaurados. Outros continuam a mesma coisa, porque também não foi moldado, também não foi lapidado, não tem sido transformado. E esse é o grande problema. O Senhor deu 15 anos à sua vida, acrescentarei 15 anos. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, diga comigo: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Primeira coisa, cuidado, viu? Cuidado a quem você abre a sua vida, abre a sua casa, as portas da sua casa. Cuidado com os excessos. Eu penso que nossas vidas, nós já enfrentamos uma guerra natural. Nós já enfrentamos uma guerra natural. Inclusive, volto a dizer, eu estou feliz da vida com as experiências que as pessoas estão tendo, por eu ter pedido às pessoas para ir orar nas suas casas. Viu? Muita gente está descobrindo, quando vai orar dentro das suas casas, muitas pessoas têm descobrido por que as coisas não têm ido, por que as coisas estão amarradas. Muitas pessoas estão descobrindo através dessa atitude de ir ungir cômodo por cômodo da sua casa, fazer uma oração e cômodo por cômodo, repreendendo todo o mal, toda a influência negativa, toda a força maligna, o espírito que quer seduzir a família, que quer destruir a família, que quer seduzir os filhos. Muita gente está tendo experiências incríveis, importantíssimas, para realmente levar a sério o que sai do altar. Muita gente está entendendo o que o mundo espiritual é mais sério, muito mais irreal do que se possa imaginar. Abriu a vida, abriu o palácio, mostrou tudo, na verdade estava mostrando para o inimigo. Tem uma vida um pouco mais reservada, cuidado com os excessos, cuidado com as exposições, porque muitos não têm estrutura para lidar com a carga negativa que vem de fora, viu? Cuidado com para quem e com quem você vive e abre as portas da sua casa. Eu tenho visto verdadeiras destruições nesse sentido, influências negativas entrando dentro das casas, dentro dos lares, influências malignas, demoníacas entrando nos lares, e ali tem um propósito de destruição. E sempre que chega bonito, sempre que chega com perfeição, sempre que chega com algo maravilhoso, e na verdade ali há algo maligno. Aqui Ezequias abriu, foi mostrar, até os tesouros ele foi mostrar. Vem o profeta Isaías e diz:
que você fez? E por que você mostrou? O que você mostrou a ele? Mostrei tudo, tudo. Então tá bom, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado à Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, diga comigo, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Egoísta. Então que se dane os seus filhos e que dane os seus netos. Quer dizer, então, se na minha geração estiver tudo em paz, maravilhoso, sem problema, sem problema. Boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Boa, perfeito. Não vai ser agora comigo? Então tudo bem, não tem problema, né? Palavra maravilhosa. E aí, sabe qual é o pior? Porque essa profecia, ela aconteceu 100 anos depois, ela estava se cumprindo. 100 anos depois, e o pior, passa por favor, 2 Reis 21:1, Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém, Manassés, filho de Ezequias. O nome de sua mãe era Resvibá. Ele fez, diga comigo, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Espera aí, Manassés imitou as práticas daqueles que o Senhor tinha tirado da terra. O Senhor expulsou esse povo da terra e deu a eles. Expulsou porque a prática desse povo era abominável. Mas olha, Manassés, o filho de Ezequias, imitando, fazendo igual. Por que será? Por que será? Observe que se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo, e se a nossa influência ela não for muito forte, a influência ao redor, a influência do mal vai prevalecer. A influência do mal. O cativeiro da Babilônia estava sendo gerado aqui na casa, na família de Ezequias. Por quê? Certamente, quando o Senhor falou para ele, organiza a tua casa que você vai morrer. Ai, Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. Oh, meu Deus, acrescento mais 15 anos a você. Talvez esses 15 anos seria o tempo para poder acertar, trabalhar tudo que precisava ser trabalhado, tudo que precisava ser ensinado, mas de alguma forma não foi feito. E aí, dá sequência na leitura. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou o culto. Olha a situação do filho, olha a situação, porque nós temos falado
e batido fortemente que filhos não ouvem conselhos, filhos seguem exemplos. Filhos não ouvem conselhos, filhos seguem exemplos. E se nós não formos e realmente trabalharmos para sermos exemplo em tudo, outros exemplos, os exemplos de fora, vão prevalecer. Os exemplos que não são bons, que trará destruição, porque nós não estamos falando simplesmente da prática, nós estamos falando dos problemas futuros que vieram, da dor, da humilhação, da destruição, porque tudo aquilo que o profeta disse a Ezequias aconteceu, sendo levado cativo, todo o tesouro do seu reino sendo levado, os seus filhos sendo levados cativos para a Babilônia, por ignorar aquilo que não poderia ser ignorado. Então, o que acontece hoje? Se nós não estivermos, eu falava outro dia que todo mundo diz que não tem tempo. Eu discordo, todo mundo tem. Não quer sacrificar o seu tempo, não quer fazer como Jó, oferecer sacrifícios, porque a gente tem tempo. Eu diria para você, todo mundo tem tempo, todo mundo. Outro dia alguém disse assim a mim: eu não consigo orar porque pouco tempo eu tenho para ouvir a palavra. Desculpa, por favor, você levanta, não sei que hora você levanta para trabalhar, mas se você levantar um pouquinho mais cedo, você tem tempo para poder dobrar os seus joelhos e orar, ou orar sozinho, já que seja uma coluna, mas de preferência que ore com a própria família. Não criticando a rotina de cada um, mas geralmente boa parte das pessoas termina o seu horário de trabalho por volta das 18, 18h30, 19 horas, quando não estão na igreja, né? Porque seria uma coisa importantíssima, esse bom exemplo, o bom exemplo, porque eu disse para uma mãe a semana passada, ela disse assim, meu filho, primeiro eu atendi ela, depressiva, vazia, angustiada, com o espírito de morte, pedindo a morte ao Senhor. Eu disse assim: qual a tua frequência na igreja? Eu não tenho ido. Sem estar na igreja você não se levanta, você está dentro de uma caverna escondida, meditando em tudo que não deve, vazia de Deus e cheia de pensamentos e sentimentos malignos. Assim você não consegue vencer. Você não consegue, você tem que se levantar, você tem que correr para a casa do Senhor, você tem que se encher da palavra do Senhor, você tem que se encher do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vai entrar dentro de você, o Espírito vai te encher de maneira gloriosa, que vai jogar para fora, como eu tenho mostrado a cada semana, vai jogar para fora, porque é assim. Eu estava mostrando novamente aqui, outro dia nós fizemos, pega lá por favor, pastor. Eu estava mostrando outro dia, e traz mais aqui, traz mais dessa aqui. Eu estava mostrando outro dia, você chega à igreja vazio, totalmente vazio, e cheio de angústia, cheio de tristeza, cheio de depressão, cheio de pensamentos e sentimentos ruins. E aí, você chega vazio, você participa de um culto, você recebe um pouquinho, você participa de outro culto, mais um pouquinho, quase nada. Você participa de outro culto, mais um pouquinho. Requer perseverança, insistência, persistência, tem que querer. Você não vai conhecer a palavra se você não querer, você não vai ter intimidade com o Espírito se você não quiser. Não, eu quero viver uma outra fé, eu quero ser cheio então você persiste, mais um pouquinho.
Mais um pouquinho. Cada culto é um pouquinho. Ninguém se enche do dia para a noite. Ninguém se enche numa reunião, num culto. E você vai persistindo, você vai insistindo, você vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Parece que está cheio. Está cheio? Sim ou não? Não, não está. Não está. Porque essa medida aqui, se ficar nesse copo parado, ela começa a secar. E se esse copo, se ficar parado nesse copo, vai começar a criar lodo. Daqui a pouco está totalmente cheio de lodo aqui. Já contaminou. E mais, mesmo acreditando que está cheio, qualquer coisa que cair aqui, vai contaminar. É pensamentos, é sentimentos, é setas malignas, qualquer coisa, pode contaminar. Daí, abre para mim, por favor, fura aí. Parece que está cheio, não parece? Olha o diabo lançando uma seta, ó. Opa! Se você não vigiar, ó, mais um pouco, ó. E aí você não reage, você não aceito isso dentro de mim, não aceito esse sentimento, não aceito esse pensamento, eu não aceito esse interior escuro. Ó o diabo, ó. Ó que interior. Olha como está o interior de muitos. Escuro. Sujo. Você sabe a única coisa que limpa? A palavra. João 15. João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado? Como é que eu faço para me limpar? Ó. Culto, palavra entrando, pelo Espírito Santo me ajuda, palavra entrando, o Espírito Santo entrando, agindo, ó, palavra entrando, penetra, ó. Ó, o que está dentro é jogado para fora, e tem que vigiar o tempo todo, transbordando o tempo todo, ainda que o diabo lance uma seta aqui, transbordando o tempo todo, tudo que tentar lançar, não fica, amém? Isso é qualquer um, quer limpar o seu interior? Não tem outra maneira, e aí, você está cheio de tamanha forma, que você vai enchendo e limpando também aqueles que estão ao seu redor. O filho de Ezequias foi um dos piores exemplos, piores reis que Israel já teve. Um dos piores. Por quê? Talvez Ezequias foi um bom rei, mas se esqueceu. Porque tem aquele negócio, né? Você já viu que a gente muitas vezes é duro com os outros e não é duro com os... Ah, mas olha lá o que está fazendo. Olha também, cuidado que de repente está do seu lado. Aí está os seus e você não tem também exigido da mesma forma. Não tem tratado com a mesma disciplina. A gente olha para os outros, olha para o filho dos outros. Você que é empresário, você consegue até ser rigoroso com o funcionário, mas não consegue ser com o filho. E eu quero dizer a paz, todos, viu? De quem tem criança, bebê e coisa, você forma o caráter do seu filho mais no não do que no sim. Fica com sim, não quero magoar a criança, não quero magoar, não quero uma forma, homens e mulheres fracas emocionalmente,
Homens e mulheres que amanhã não sabem lidar com os nãos da vida, homens e mulheres que não sabem lidar com as frustrações da vida, porque só ouviu sim do pai, só sim, 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 nunca quis magoar. Lembre-se que Davi foi um homem maravilhoso, foi um rei maravilhoso, um péssimo pai, e chorou demais por causa e sofreu consequências com os filhos, porque a Bíblia diz que não corrigiu quando precisava corrigir. A mesma coisa um sacerdote chamado Eli, que o Senhor repreendeu e disse: chega, você não é mais meu sacerdote, você amou mais os seus filhos do que a mim, você procurou agradar mais aos seus filhos do que a mim, então não serão mais meus sacerdotes. E nós precisamos estar entre entristecer a Deus, entristecer um filho, fique chateado comigo, mas não vou entristecer a Deus. Sabe por quê? Para o meu bem e para o seu bem, para a minha felicidade e para a sua felicidade. Não vou compactuar, antes entristecer a você. Eu te amo, não quero te entristecer, mas se for para entristecer o Senhor, e se for para a bênção do Senhor, se for para o Espírito do Senhor sair da nossa casa, eu vou te entristecer. A Ele. E não falo isso como uma afronta à paz, não falo de maneira alguma, até porque todos nós estamos tendo uma segunda chance, todos nós está sendo acrescentado os nossos 15 anos, e nós vamos pegar essa segunda chance e fazer tudo da mesma forma, não muda nada. Se Deus tem dado uma oportunidade a cada mensagem que Ele nos dá, nós não vamos agarrar a oportunidade de fazer diferente. E lá na frente talvez nós vamos falar assim: aonde foi que eu errei? O porquê que eu errei? Cadê o meu erro? Eu não consigo enxergar. Não, eu não consigo enxergar. Quando eu precisava estar atento com a palavra do Senhor, nós precisávamos estar trazendo os filhos quando é pequeno. Sabe o que eu tenho na minha memória? Eu estava lembrando disso hoje. Quando eu estava com os meus priminhos, a gente sempre gostava de brincar baseado em desenho animado, né? Aí um falava assim: eu sou o Superman, eu sou o Hulk. Não, mas o Hulk é mais forte do que o Superman. Eu sou o Homem de Pedra. Eu sempre queria ser algum personagem bíblico. Eu sempre falava assim: não, eu sou Sansão, porque Sansão tem o poder de Deus, Sansão tem a força de Deus. Quem vai ser mais forte de Sansão? Sansão tem o poder de Deus. E hoje nós precisamos, você viu que vídeo lindo que postaram outro dia? Todos os super-heróis reverenciando a Cristo. Você viu? Sim ou não? Lindo aquele vídeo. Todos os super-heróis reverenciando a Cristo. Por quê? Porque na verdade o único que venceu a morte foi Cristo. Viu? Os super-heróis têm poderes sobrenaturais, podem vencer o inimigo aqui, o adversário ali, mas o único, o todo-poderoso, o que é onipotente, onisciente, onipresente, que sempre existiu e sempre existirá, é o Senhor Jesus. E por isso Ele deve ser o super-herói de nossos filhos. Ele deve ser ensinado, como agora. Quanta influência, desculpa falar sobre isso, tá? Você está aqui para te ensinar. Me perdoe, é um erro meu pedir desculpa por isso. Eu não tenho que pedir desculpa por isso, por estar ensinando a você a palavra. Eu vi postado nas redes sociais alguns pais fantasiando seus filhos agora no Halloween. O que você acha que é isso? O que é o Halloween? Dia do quê? Dia do quê? Das bruxas, de demônios, de coisas malignas. E nós vamos compactuar com isso, fantasiando os nossos filhos, fantasiando os meninos, as crianças, de deixar essa influência. Muitas vezes dali já entra uma influência, dali já entra uma seta maligna, dali já começa uma opressão sobre o filho, dali já começa uma opressão, um espírito de enfermidade, um espírito que perturba, que tira o sono. Daqui a pouco, dali a criança já não tem nem coragem de dormir sozinha mais, altamente atormentada. Não, meus filhos, nós não compactuamos com isso, não, nós não cremos, nós louvamos ao Senhor.
Como nós falamos, eu fiquei muito feliz de algumas professoras falando que tem lutado pela escola, e algumas, teve uma que me mandou uma mensagem que já instituiu na escola dela o culto de ação de graças, porque é o dia de Halloween e não o culto de ação de graças. Ensinar os nossos filhos a serem gratos ao Senhor, ensinar os nossos filhos a louvarem ao Senhor, adorarem ao Senhor, agradecer pela vida, agradecer pela família, pela saúde, agradecer pelas oportunidades, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. É isso. E se isso não estiver, se nós como pais não estivermos trabalhando isso, eu me recordo, estava me recordando disso, que a minha filha com 3 anos, a professora chamou ela, 3 anos de idade, chamou e falou assim, quero te contar uma coisa curiosa, essa menina tem um espírito de liderança, hein? Por quê? Porque ela tinha colocado todas as crianças sentadas, todos os amiguinhos na sala sentados, e estava ensinando as crianças cantarinos, e eu cheguei aqui, ela cantando e ensinando as crianças a cantarinos. Olha que coisa bacana, não tem vergonha, aquilo está incutido lá dentro, nem pensa se vai ser criticado ou não vai ser criticado ou não, mas é aquilo que está lá dentro. Vem cá, senta aqui, vamos louvar, vamos cantar, e todas as crianças tentando acompanhar. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos gastar tempo, ensinar os nossos filhos, ensinar a palavra, orientar à luz da palavra, ensinar os nossos filhos a louvar ao Senhor, ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor, porque se eles não temerem, eu comecei falando de horários, né? Eu comecei falando que todo mundo tem, tá, o dia que você não está na igreja, o que você faz? Nada extenso, 15, 20 minutos, meditando, falando, louvando, mas sabe o que acontece? Muitos não sabem meditar, muitos não sabem fazer uma oração, e às vezes tem até vergonha de fazer perto da família. Esse é um problema. Nós não podemos ser líderes fracos, nós não podemos ser pais fracos, porque senão uma influência maior vai prevalecer. Nós precisamos, bispo, mas eu não sei, por que eu não sei? Por que eu não sei? Porque eu não invisto nisso. Talvez eu não leve isso tão a sério quanto precisa ser levado. Mas eu não sei falar. Mas eu não sei falar por quê? Porque eu não me preparo para isso. Às vezes uma mensagem que a gente para ouvir e entra, você pega uma mensagem na própria igreja, você separa, você consegue falar. Tudo na vida da gente é você começar e treinar. Quando eu comecei a pregar, sabe para quem eu pregava ou não? Sabe? Para ninguém. Quando eu comecei a pregar, sabe para quem eu pregava? Para ninguém. Me trancava no quarto e começava a falar, treinando, porque eu queria saber falar. Para quando eu chegasse diante das pessoas, eu conseguisse falar. E às vezes até pensava nas palavras decoradas que eu ia falar, mas era uma preparação. Você começa a ensinar. A mesma coisa, você não sabe falar, mas você vai falar, você vai se preparar. Se você tem um culto, quando nós temos um culto como esse, por exemplo, esse culto, eu estou acordado desde as 6 da manhã para esse culto, desde as 6 da manhã, por quê? Porque não é simplesmente chegar aqui
eu leio alguns versículos bíblicos e explano algumas coisas aqui. Não, eu preciso que o Espírito me dê revelações importantes, eu preciso que o Espírito me dê clareza de pensamento, clareza nas palavras. Eu preciso que me dê sabedoria, que me dê discernimento. A mesma coisa você não vai, isso é você buscar, você parar para buscar essa direção. Às vezes, o bispo, eu não sei, mas para um pouquinho para se preparar para um culto para a sua família, um momento você com a sua família. Isso é tão importante para os seus filhos. Nós precisamos aprender a cobrir a nossa família em oração. Você vai levar teus filhos para a escola, unge os teus filhos, Senhor, passa do teu sangue, da tua unção, acampa os teus anjos ao redor dos meus filhos, meu Deus, que nada entre, Senhor, entre com guarda o meu filho, guarda os meus filhos aqui na escola. Você pegou lá, ora novamente, Senhor, eu oro, eu repreendo toda e qualquer influência, toda e qualquer seta que tenha vindo. Sabe por quê? Posso falar uma coisa? Aqui na escolinha, às vezes a gente fica surpresos com as coisas que a gente ouve de crianças que não era para entender. Aliás, nem entende, né? Nem entende. Com as palavras, os palavrões que muitas crianças falam. Os palavrões. E aonde ele ouve? Eu preciso estar atento, porque muitos diriam assim, não é lá em casa. Opa, sei, porque no momento de explosão o bichinho está ali com a anteninha ligada. No momento de explosão, ele está ali com a anteninha ligada, ele está ouvindo. No momento de discussão entre o casal, ele está ali com a anteninha ligada. Que penso que os pais deveriam proteger os filhos acerca disso. Ninguém deveria fazer isso perto dos filhos. Vamos respeitar, vamos conversar, depois nós conversamos, porque eles estão ali, eles estão observando, eles estão colhendo essa informação, e isso vai entrar, é uma influência. Eu tenho muita coisa para ler, deixa eu acelerar. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém porei o meu nome. Pode passar. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos. Não dá nem para falar que era filho do rei de Israel. Tanta abominação, que não dá nem para falar que foi criado no meio de Israel. Mas você vê que ele pegou influência de fora, mas não pegou de dentro. Pegou toda a influência de fora e trouxe ruína para toda a nação. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Olha isso. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor falou: olha, quando vocês entrarem na terra, não imite a conduta daquelas nações. Não queime seu próprio filho. Primeira coisa que o Senhor falou, está lá em Deuteronômio 18:9, pode meditar lá depois. Ele disse assim: praticou feitiçaria, adivinhação, diga comigo, recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou os postes sagrados que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Corrompeu. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Diga comigo, Manassés os desviou, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas.
E o Senhor disse por meio dos seus servos os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar com ídolos que fizera. Você vê, o filho do rei de Israel fazendo pior do que as nações. É como se nunca tivesse ouvido, aprendido. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, atentos à condição espiritual. Você, como disse, né? Você errar na criação do primeiro filho, vamos lá. Talvez não tivesse sabedoria, conhecimento, mas vai errar na segunda? Na criação do segundo? Do terceiro? Não vai ter uma boa influência na criação dos netos? Aí está. Não vamos fazer absolutamente nada diferente? Vamos fazer a mesma coisa? Porque nós não estamos falando simplesmente não fazer e deixar como está e vai ficar por isso mesmo. Não, não vai. Não fica. Porque ou nós fazemos o que Deus aprova, ou nós vamos fazer o que Deus reprova. E quando nós fazemos o que Deus reprova, as consequências são inevitáveis. E nós não podemos. Deus vai cobrar de nós. Quer ver uma coisa linda que eu carrego comigo isso aqui? Gênesis 18, 18 e 19. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Diga comigo: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Vou repetir: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Espera aí, eu escolhi Abraão para que ordene, né? Primeiro separou ele para um grande propósito, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem aonde? Aonde? No caminho do Senhor. Para que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que prometeu. Você vê que todo o cumprimento das promessas de Deus na vida de Abraão estava condicionado a ele ensinar os seus filhos. Todo o cumprimento de todas as grandes promessas que Deus havia feito a Abraão estava totalmente condicionada a ele manter, ordenar os seus filhos, os seus descendentes, a se permanecer, preservar no caminho do Senhor, para que o Senhor fizesse vir a ele o que havia prometido, para que Deus cumprisse na vida dele o que havia prometido. E isso nós também. Nós não somos herdeiros das promessas de Abraão? Se sois de Cristo, sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E aí, se nós formos líderes fracos, pais fracos, a influência hoje é muito forte, totalmente, e entra e domina, e domina completamente. Aí nós não podemos ser um exemplo como Ezequias, nós não podemos ser um exemplo de Eli, sacerdote que o Senhor rejeitou. Por quê? Porque não corrigiu os filhos. Sacerdote que Deus rejeitou, por quê? Porque ele procurou agradar mais aos filhos do que ao próprio Deus. E sabe o que ele causou para os filhos dele? A morte dos filhos, precocemente, porque ele não corrigiu e Deus tratou. E depois, mais tarde, a dele também. Amém, gente? É uma palavra seríssima,
é uma palavra delicada, mas se você quer realmente que as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Abraão, sejam derramadas sobre a tua vida, você vai ter que tratar com muita seriedade isso. Aproveite a segunda chance que Deus tem dado, e não seja simplesmente um cristão que venha à igreja em algumas reuniões, alguns cultos. Não, que a igreja esteja viva dentro de você, que a palavra esteja viva dentro de você, que você tenha momentos com a sua família para meditar na palavra, que você tenha momentos para louvar ao Senhor. Vem cá, vamos fazer um culto de adoração, vamos fazer um culto de ação de graças, vamos agradecer pela nossa vida, vamos agradecer pela prosperidade, vamos agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vem cá, meus filhos, vem cá, vamos agradecer. A mamãe, o papai quer orar com vocês, abençoar a vida de vocês, porque o futuro de vocês não depende da faculdade de vocês, o futuro de vocês depende da bênção do Senhor sobre a vida de vocês, o futuro de vocês, a felicidade de vocês não depende dos próprios esforços de vocês, depende da bênção de Deus sobre a vida de vocês. Claro que vocês têm que fazer a parte de vocês, mas se a bênção do Senhor não estiver sobre vocês, como vocês vão ser felizes, como vocês serão pessoas realizadas? Então vamos buscar a bênção. Nunca se esqueça isso, não confie na força do seu próprio braço, meu filho, não confie na força, porque maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu próprio braço, mas confia no Senhor, meu filho, confia no Senhor. Vem cá, o papai quer orar com você, a mamãe quer orar com você, quer abençoar a tua vida. Senhor, abençoe os meus filhos, abençoe, que o temor do Senhor esteja no coração deles. Ó meu Senhor, abençoe, faça do meu filho um grande homem de Deus, faça da minha filha uma grande mulher de Deus, faça, meu Deus, de um profissional bem sucedido, faça, meu Deus, e vai. Isso tem total influência, isso tem peso na vida deles. Eu falei sexta-feira sobre isso. As famílias estão fracas, as famílias estão divididas, o diabo sabe disso. O diabo sabe, por isso tem dividido a cada dia mais, porque a Bíblia diz: uma casa dividida não pode subsistir. Por isso muitas estão desmoronando, está despencando. Ah, mas eu estou nos caminhos do Senhor. Estar na igreja não é estar nos caminhos do Senhor. Estar na igreja não é estar no caminho do Senhor. Estar no caminho do Senhor é estar vivendo a palavra, estar respirando a palavra, exalando a palavra, estar meditando de dia e de noite, porque está lá, Josué 1, só assim prosperarás e será bem sucedido em tudo que fizer. Passa, por favor. Todos estes viveram, Hebreus 11, 13, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Olha que coisa linda, né? Você vê que esses homens, como o exemplo de Abraão, você vê que eles creram na esperança de Cristo, mesmo lá atrás. Eles não viram, eles não receberam, mas de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra, homens que obedeceram, homens que foram fiéis, homens que renunciaram, homens que pagaram o preço. Aí eu gostaria de fechar. Eu tenho muita coisa para ler, não vou conseguir ler tudo que eu tenho para ler, tem muita coisa para falar. Filhos não seguem conselhos, filhos seguem exemplo. Cuidado com os exemplos, se esforce para ser um bom exemplo, se esforce para ser um bom exemplo em tudo. Mostre a seriedade com que você trata as coisas de Deus, o temor que você tem para com as coisas de Deus, porque às vezes a gente fala como se as coisas de Deus fossem muito importantes, mas nós agimos como se elas não fossem importantes. Inclusive vou te dar um exemplo,
Você pode falar com Deus, mas se eles não verem você ter compromisso com Deus, se eles não verem você ter compromisso com Deus, eles não terão. Eles não terão esse compromisso. Eu comecei falando de uma mulher que eu atendi, e ela depressiva, e sem força, não vai na igreja. Aí ela pegou e disse assim para mim: ore pelo meu filho, porque o meu filho, ele não quer nada com nada, ele não faz nada, só trancado no quarto, e ele está como eu, sem objetivo de vida. Falei, ponto. Filho não segue conselhos, filho segue exemplos. Não adianta você falar para o seu filho: filho, você precisa ter um objetivo, filho, você precisa ter compromisso com Deus, filho, se ele não vê você ter. Se estar na casa do Senhor não é importante para você, você não trata com a devida seriedade, você acha que o teu filho terá? Se ter compromisso, ter horários, compromisso com Deus e horário, disciplina com as coisas de Deus não é importante para você, como você acha que o teu filho vai absorver? Qual é a mensagem que você acha que ele vai receber? Qual é a mensagem? Se todas as vezes que você vem para a igreja, você já sai atrasado da sua casa, qual a mensagem que você acha que você está transferindo para o seu filho? Principalmente em relação às coisas de Deus. O dia que é o dia de você estar na igreja, algo simples te tira desse objetivo, desse compromisso, que é um compromisso sério que você tinha com Deus. Qual você acha que é a mensagem que você está dando ao seu filho? Que as coisas de Deus, elas aparentemente são sérias, mas não tão sérias assim. Mas não tão sérias assim, para ser levada com muita disciplina. E isso é um erro. Isso não pode ser assim. É importante, para fechar tudo isso, eu tenho alguns exemplos importantes registrados aqui. Diga comigo: Davi ganhou o mundo e perdeu a família. Se tem equilíbrio, veja o que está acontecendo ao redor, com muita lucidez, com muita atenção. Principalmente foque-se em você, porque se você estiver vivendo, vai ser uma coisa natural. Será uma coisa natural. Diga comigo: Noé perdeu o mundo e ganhou a família. Nós estamos numa corrida de revezamento. Numa corrida de revezamento. Nós estamos passando o bastão. Você precisa preparar a geração futura para você passar o bastão. Porque senão, correu e vai perder a corrida. Prepare a geração futura para passar o bastão. E que eles levem, como nós meditamos ali, que eles guardem, que eles se mantenham no temor do Senhor. Não pegue a sua segunda chance, os seus 15 anos, e deixe da mesma maneira. Faça tudo diferente, porque hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Organize a tua casa que você vai morrer. Deus deu 15 anos a Ezequias e ele deixou a casa dele uma bagunça. O reflexo está ali na própria fé do filho. A fé que o filho viveu e as abominações que o filho praticou, fazendo coisas abomináveis, repugnantes aos olhos do Senhor. Seja um bom exemplo, que você seja um Abraão, que você ordene aos seus filhos que se preservem nos caminhos do Senhor. Tem gente que diz assim: ai, não pode mandar. Então fique à vontade. Fique à vontade. Essa ideia é do mundo, não é bíblica. Essa ideia é mundana.
porque quando Deus coloca algo em nossas mãos e sobre a nossa responsabilidade, é para que a gente lidere, é para que a gente administre, é para que a gente ensine. Se eu não quero que o mundo ensine, eu tenho que ensinar. Escola não vai ensinar. Viu? Somos nós como pais que vamos ensinar. Somos nós como pais que vamos formar o caráter dos nossos filhos e a fé dos nossos filhos. Somos nós. Então precisa ser investido nisso, tratado com muita seriedade, porque o bom futuro deles, dependem disso. Não pense simplesmente que é um engano, viu? Como eu disse, às vezes pensar que o filho tem que casar com alguém que tem posses, tem propriedade, de repente vai casar e vai passar só humilhação. Hoje eu atendo gente que casou com pessoas, filhos que não foram bem preparados para a vida, e hoje tem sido afrontado por sogra, tem sido afrontado por sogro e etc. Então, e humilhado pelo próprio marido, né? Porque está mais do lado da família do que do lado da própria esposa. Então, nós precisamos nos preocupar nos mínimos detalhes. Meu filho, minha filha, busque para você um homem que tenha o temor do Senhor, busque para você um homem que ande na mesma fé que você, busque para você alguém que teme o Senhor, porque este é o segredo de um futuro abençoado, para que você possa louvar ao Senhor na sua casa, para que os seus filhos possam ser ensinados no temor do Senhor, para que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fique em pé, por favor.